Mantenha-se com Cristo. Em 1 de João, capítulo 1, versículos 6 e 7, está dito: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, muitas vezes não levamos a sério o que é seríssimo. Tudo que o Senhor não quer é que você perca a maior de todas as promessas, que é a vida eterna. Se você a perder em sua caminhada, está perdido. Perder-se de Jesus na caminhada é conhecer sua palavra e não obedecer a ela, levando uma vida alicerçada em modismos, religiosidade e corrupção. Muitas vezes criticamos os políticos que roubam, mas nós também erramos. Talvez você ache que Jesus está apoiando as suas decisões, mas ele não está se as suas ações estiverem pautadas em mentiras e pecados. Por isso, você tem se sentido solitário, pois Jesus não aprova o caminho que você está trilhando. Como cristãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, precisamos ser justos e corretos, agir com honestidade. Jamais desvie o seu olhar de Jesus, jamais fraqueje ou esmoreça diante das tentações e provações, pois muito mais do que nós, Jesus foi tentado, e muito mais do que nós, ele passou por momentos difíceis. Em que situação você se encontra? O que mais me impressiona no reino de Deus é que sempre temos a possibilidade de nos aproximarmos e realinharmos a nossa jornada. O objetivo de Jesus é simples. Ele deseja que andemos na luz e tenhamos comunhão com o corpo de Cristo, pois isso significará que temos comunhão com Ele. Portanto, tente localizar em que lugar você está nessa jornada e faça os ajustes necessários se for preciso. Bom, o escritor deixou uma frase aqui no devocional de hoje também muito boa. Não há nada que aconteceu com você que Deus não possa resolver, se você decidir deixar nas mãos dele. Tudo aquilo que a gente entrega na mão de Deus, há possibilidade de mudança. Bom, o João vai falar aqui sobre luz e trevas. E toda vez que a Bíblia fala sobre luz, fala sobre testemunho de vida, ou fala sobre moral, fala sobre integridade, fala sobre justiça, fala sobre o bem. E toda vez que fala sobre morte, fala sobre o testemunho de uma vida que mostra a imoralidade, ou a morte, a injustiça, tudo o oposto. E o João vai dizer o seguinte, olha, se a gente diz que é amigo de Deus, se dizemos ser amigos de Deus, e se falamos assim, ó, eu assento à mesa de Deus, eu sou um amigo de Deus, eu sou um companheiro de Deus, eu tenho comunhão com Deus. Se a gente diz isso, mas vivemos pecando deliberadamente, se somos totalmente imorais no nosso modo de viver, não tem verdade na gente. Existe uma desconexão entre o que a gente diz e o que a gente faz. A verdade não habita na gente. Esse devocional é muito forte. Meu Deus, misericórdia. Se a gente não age de forma íntegra entre o que a gente diz e o que a gente pratica, se não há integridade nisso, se não há conexão nessas coisas, o João vai dizer que a gente está vivendo mentiras, que a verdade não está na gente. E isso é muito doloroso, é muito difícil para um cristão ouvir, porque o cristão acha que é tudo subentendido. Se eu digo que sou cristão, eu já estou totalmente alicerçado na verdade, na palavra de Deus, na justiça, na moral de Deus, no amor de Deus, mas não é assim muitas das vezes. O escritor vai dizer assim que muitas das vezes a gente diz que tem comunhão com Deus, mas a nossa vida está alicerçada no modismo, está alicerçada na religiosidade, está alicerçada na corrupção, está alicerçada na imoralidade, está alicerçada na todo tipo de maldade. Então,
o João vai dizer o seguinte: é necessário que haja uma conexão entre o que você diz e o que você vive. Você não pode dizer que é amigo de Deus e praticar coisas que um amigo de Deus não pratica. E isso em todas as áreas da nossa vida. Porque muitas das vezes é como o escritor vai dizer aqui, ó, às vezes a gente critica um político que está lá em exposição, está na mídia e que todos veem a sua decadência ou o que ele está fazendo de errado, mas a gente mesmo não faz uma autoanálise sobre como tem sido a nossa vida à luz de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Que Jesus vai explicar como é que a nossa luz ou o nosso testemunho deve ser exposto ao mundo, né? E isso é muito dolorido. Se você realmente está levando a sério esse devocional de hoje, eu acho que você precisa de fazer uma autoanálise. Uma outra coisa que João vai dizer aqui, que ele vai falar que é muito forte, ele fala assim, ó, primeiro, se eu digo que tem comunhão com Deus, mas não há conexão entre o que eu digo e o que eu faço, eu vivo, caminho nas obras das trevas, eu estou mentindo. A segunda coisa, se eu digo que tenho comunhão com Deus e não tenho comunhão com os meus irmãos, se eu digo que estou andando na luz e não tenho comunhão com os meus irmãos, é uma outra mentira. É uma outra mentira. Não adianta você dizer que está caminhando na luz de Deus, que você é amigo de Deus ou amiga de Deus e você não consegue ter comunhão com as pessoas. Se você vive solitário, se você vive isolado, se você vive só e diz, eu tenho comunhão com Deus, eu sou amigo de Deus, você está mentindo também. É isso que João está dizendo aqui. É impossível uma pessoa ter comunhão com Deus e não se abrir para comunhão com as pessoas. É fácil ter comunhão com as pessoas? Não. É fácil ter comunhão com Deus? Claro, que Deus é bom, que Deus perdoa, Deus nos ama, Deus é longânimo para com a gente, Deus é gracioso. É muito fácil você ser amigo de Deus porque os atributos de Deus são incríveis. Mas não é fácil, muitas das vezes, você ser amigo de pessoas, porque as pessoas erram. Essa semana eu estava falando com um rapaz sobre isso, que muitas das vezes a gente abandona uma amizade ou uma comunhão que poderia ser boa pra gente num amanhã, nos edificando por causa que algo dá errado hoje. A gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a ter os atributos de Deus, porque João vai estar dizendo que se eu ando na luz como Deus está na luz, ou seja, Deus tem um padrão de vida, e se eu digo que tem o mesmo padrão de vida que Deus, eu preciso agir como Deus age com as pessoas. É isso. É isso. Então, esse é o devocional de hoje para o meu e para o seu coração. E por último, eu queria dizer aqui uma coisa muito interessante. Existe uma promessa abençoadora nesses versículos aqui. Primeiro, o escritor vai dizer que a maior promessa de todas é a salvação. E se você ainda não sente essa segurança no seu coração, faça a oração hoje. Não perca tempo. Peça a Deus para que salve você. Jesus, me salva. Jesus, limpa de todos os meus pecados, me limpa, me purifica. Eu quero sentir essa alegria de ser salvo. Se você ainda não recebeu essa promessa, se você ainda não faz parte desse povo que foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, faça essa opção hoje, porque Deus, ele quer te salvar. Deus quer te libertar, Deus quer te curar. E essa é a maior promessa de todas, tá? Depois, no final, nós vamos fazer uma oração aqui. Mas existem outras duas promessas aqui que são interessantes. Primeiro, existe um benefício de andar na luz como Deus anda na luz. Se eu conseguir andar na luz como Deus está na luz e anda em luz, se eu conseguir viver uma vida que Deus se agrada, primeira coisa, a comunhão com as pessoas vai ser algo mais fácil, vamos dizer assim. Vai ser algo mais normal para mim. Você vai conseguir perdoar como Deus, você vai conseguir olhar como Deus olha. É incrível, porque muitas das vezes a gente não se dá conta. Nós pecamos contra Deus, nós somos egoístas e Deus nos perdoa. E as pessoas pecam contra a gente, e as pessoas são egoístas com a gente e a gente não consegue perdoar. Mas se andamos na luz como Ele está na luz, nós conseguimos
nos relacionar com as pessoas do mesmo modo como Deus se relaciona. Essa é a primeira maravilha desse texto, ou esse é o primeiro benefício desse texto, né? Se você realmente se sente só, se você sente que precisa melhorar nos teus relacionamentos, busque andar na luz. Busque caminhar com Deus, porque o resultado vai ser comunhão com as pessoas. Uma segunda coisa aqui que o João vai dizer é que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Se você cair, se você escorregar, o escritor vai dizer aqui, ó, o objetivo de Jesus é simples. O que mais me impressiona no reino de Deus é que sempre temos a possibilidade de nos aproximarmos e realinharmos a nossa jornada. Se você pecou, Deus vai te perdoar. Se você pecou, Deus vai te purificar. Se você sujou, Deus vai rapidamente te purificar. Ou me purificar. Se eu pecar, Deus me purifica. Então, esse devocional para mim foi maravilhoso. Eu espero que tenha sido maravilhoso para você também. Perceber quão é importante você ter uma vida que Deus se agrada, uma vida baseada na integridade, uma vida baseada na moral de Deus, que é diferente da moral dos homens, uma vida baseada em testemunho, uma vida baseada na luz que deve brilhar, para que todos os homens vejam as obras nossas e glorifiquem o Pai que está no céu, como Jesus mesmo disse. Então, espero que tenha abençoado a sua vida. E eu queria orar por você que ainda não recebeu a promessa da salvação. Essa promessa é a maior de todas. Jesus morreu, foi por você, foi por mim. Não importa o quão pecador você é, não importa o tipo de pecado que você cometeu, importa é o quão poderoso e quão gracioso é o nosso Deus para perdoar pecado, para cancelar pecado e trazer nova vida. Hoje é o dia em que Deus quer estabelecer essa promessa também no seu coração. Ele quer que você caminhe segundo essa promessa. Faça essa oração comigo. Pai, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sou totalmente consciente, ó Deus, de tudo que eu fiz de errado contra a sua santidade, contra o seu amor, contra a sua mão estendida para mim, Senhor. Mas em nome de Jesus, eu te peço perdão, me aceita de volta. Ó Deus, muda as minhas vestes, tira toda a impureza do meu coração. Deus, estabelece o teu reino em mim e em minha família. Me ajuda, Senhor, a viver uma vida santa que te agrada. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e que todas as bênçãos de um salvo alcance a minha vida a partir de hoje. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, tenha certeza que o seu nome já foi escrito no livro da vida e a sua vida vai caminhar agora para Canaã celestial, vai ter uma guinada espiritual que você, daqui a alguns anos ou meses, você vai olhar para trás e vai ver uma grande diferença. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, que é a salvação. Deus abençoe o seu dia, meu irmão.